Perfeito. Vossa Excelência com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Prazer em ver os meus pares e amigos aí, né? Saudar também o desembargador Gustavo Direito, né? Por estar presente, certamente contribuirá muito com seus conhecimentos para o engrandecimento da sessão civil. Eu pedi vista que, de fato, fiquei numa dúvida a respeito da situação trazida nos autos. Trata-se de uma questão que essa senhora, que era autora da ação, ela tinha um plano de saúde de 1981 e, aos 88 anos de idade, ela, então, antes de 87, mais ou menos, talvez, ela fez um pedido à Bradesco de Saúde para que enviasse para ela os últimos 10 anos de recolhimento do plano de saúde, porque ela verificou que estava havendo aumento em razão da mudança de faixa etária. Ela nasceu em 1924, então ela completou 66 anos em 82, 84, por aí, alguma coisa assim. E aí, então, ela pediu esse levantamento, eles mandaram 5 anos, e com base nos 5 anos, o advogado dela, logo no ano seguinte, em março de 2012, ajuizou essa ação, pedindo que fosse declarada nula a cláusula que estabelecia reajustes com base na faixa etária, alegando exatamente esse fato, né, que desde quando ela completou 66 anos, os aumentos começaram a surgir de dois aumentos por ano, um dos índices normais e outro pela mudança de faixa etária. E pediu, então, que tomasse como termo inicial do pedido de repetição da devolução que ela reclamou em dobro, março de 2002, considerando que ela entrou com ação em março de 2012, e o advogado se pautou, então, na posição que o STJ até então tinha começando a adotar, de que o prazo de prescrição para a repetição seria de 10 anos. Então, ele pediu os últimos 10 anos. A ação tramitou normalmente e tal. Foi julgada procedente no primeiro grau. No primeiro grau, o juiz entendeu que o prazo deveria ser o do 27 do CDC e mandou devolver os últimos 5 anos. Ela, então, embargou de declaração, apresentou alguns julgados lá do STJ, dizendo, não, o prazo tem que ser do Código Civil, do artigo 205, e tem que ser 10 anos de prescrição, e não 27 do CDC. O juiz não acolheu os embargos. A seguradora Bradesco, então, recorreu à sentença, e ela recorreu adesivamente só pela questão da prescrição, que ela entendeu que a prescrição seria de 10 anos. A Câmara, então, julgou a questão, negando provimento ao recurso da seguradora e dando provimento ao adesivo, reconhecendo, então, que o prazo de prescrição seria de 10 anos. E aplicou, então, a doutora Tula, que era a relatora, o entendimento que o STJ estava aplicando, na sua maioria, que o prazo seria de 10 anos, com base no 205 do Código Civil, considerando que a lei de plano de saúde não tinha nenhum prazo de prescrição estabelecido e considerando que, supostamente, lá o artigo 27 não se aplicaria. A Câmara, então,
julgou desse modo, houve embargo-declaração, embargo-declaração não foi aceito, embargo-declaração da seguradora, né, que queria que fosse aplicado o prazo de 1 ano, considerando como regra do contrato de seguro, e não o prazo de 10 anos, nem de 5. O prazo para a seguradora é de 5 anos, e esse foi o motivo do RESP dela, que ela sustentava que o prazo seria anual. Subiu para a terceira vice-presidência, então, né, nas idas e vindas, decidiu que tinha que aguardar o julgamento, porque havia uma questão afetada exatamente para a definição de qual seria o prazo de prescrição para esse tipo de pedido. Anulação de cláusula contratual, de plano de saúde ou de seguro e repetição. Pois bem, então isso ficou um tempo sobrestado, com o julgamento reconhecendo, o primeiro julgamento reconhecendo 10 anos. Veio então o julgamento do STJ, e com base no julgamento do STJ, que fixou a tese 610, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso, aí a relatora levou o caso a julgamento, a vice-presidência devolveu para examinar se havia necessidade de retratação ou não do julgamento inicial. E o que fez, então, a Câmara, ela, no voto condutor também da mesma relatora, a doutora Tula, expressamente recebe, transcreve no seu voto a discussão levada a efeito pelo STJ, faz referência ao tema 610 e aplica, então, se retrata do primeiro julgamento e aplica o prazo de 3 anos. Bom, a autora, então, ajuiza essa ação rescisória, né, com base em duas situações. Uma, erro de fato, 966, inciso 8º, e inciso 5º, violação de norma jurídica. A violação de norma jurídica que ela sustenta é porque determinou a sentença que o prazo da correção monetária deveria incidir a partir da distribuição da ação e não a partir de cada parcela. Então, a autora da rescisória diz que é uma violação da norma jurídica que deveria, com base na súmula 43 do STJ, que deveria ser de cada parcela. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, fundamental também da rescisória, é que houve erro de fato, porque ao aplicar o tema 610, aplicou-se o prazo de 3 anos, quando, na verdade, aplicando o tema 610 do STJ, a prescrição seria de 10 anos. Como é que surgiu esse tema STJ? 2 RESPs do Rio Grande do Sul, da lavra da relatoria do ministro Marcos Buzzi, e a discussão, que durou muito tempo, com vários votos em vários sentidos, o relator entendia que, não havendo prazo específico na lei e não sendo a hipótese de acidente de consumo, deveria ser aplicado o artigo 205 do Código Civil, portanto, o prazo seria de 10 anos de repetição, ou seja, a pessoa poderia retroceder 10 anos. Bom, isso ficou discutindo para lá e para cá, e veio um voto de outro ministro, não, que entendia que tinha que aplicar o 27 e tal, e veio um voto divergente do ministro Belize, que inclusive já tinha votado no sentido anterior, que era mais ou menos pacífico, que se aplicava o 205, e o prazo era de 10 anos, até que surgiu essa nova discussão para formar esse tema. E aí, nessa ocasião, o ministro Belize, então, fez lá sua sustentação, entendendo que era caso de enriquecimento sem causa, e caso de enriquecimento sem causa, o prazo é específico, e existe no 206, parágrafo 3º, inciso 4, que diz que é de 3 anos. Isso foi, voltou, até que, então,
ficou vencido o ministro Buzzi e acatou-se a posição do ministro Belize para fixar, naqueles casos concretos, que o prazo de prescrição seria de 3 anos. E aí eles, então, elaboram o tema 610, e desse tema 610, o que eles fixam? Então, o STJ, ao examinar essa questão para lá e para cá, discute para lá e para cá, vai e volta, ele estabelece a seguinte tese. Deixa eu achar aqui que eu destaquei. Está destacado também no agravo interno. Deixa eu pegar aqui no agravo, que acho que fica mais fácil. Porque eu transcrevi, mas não estou achando a transcrição. Só um segundinho que é. O que disse, então, o STJ na tese 610? Esse que é o ponto que nós devemos examinar e que a relatora também examinou. Tese. Na vigência dos contratos de plano ou seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nela prevista prescreve em 20 anos, parênteses, artigo 177 do Código Civil 16, ou em 3 anos, parênteses, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil 2002, fecha parênteses, vírgula, observada a regra de transição do artigo 2028 do Código Civil 2002. Olha, o que me pareceu? Se foi fixada uma tese que considerou 2 possibilidades. A possibilidade de prescrição de 3 anos e a possibilidade de prescrição de 20 anos, isso só pode sugerir para nós, ou só pode significar, salvo melhor juízo, que o STJ diz o seguinte, olha só, quando a situação for hipótese de prazo anterior ao Código Civil de 2002, aplica-se o Código Civil de 16 com a regra de transição do 2028. Parece que só faz sentido essa ressalva da tese assim. E, se for uma hipótese em que a lesão ao direito subjetivo alegado seja a partir de 2013, de 2003, melhor, porque o Código Civil entrou em vigor em 2003, aplica-se o Código Novo e o prazo é o do 206, de 3 anos. Me parece que a leitura da tese só pode ser essa. Bom, o processo, então, volta para a Câmara, como eu disse, e no exame de retratação, o que fez a Câmara? Não discutiu nada sobre isso, simplesmente, pelo menos, não consta no voto. No voto se transcreve o voto do ministro Buzzi, a tese formada, e no final conclui. Então, portanto, exerce o juízo de retratação e o prazo de prescrição é de 3 anos. E o que a autora da ação, então, diz? Olha, tem um erro de fato nessa história aí. Por quê? O contrato dela é de 1981, ela alega que a lesão é anterior, ela pede prestação desde 2002, que também é anterior ao Código Civil de 2003. Portanto, aplicando a tese, o prazo é de 10 anos. Então, houve um erro de fato, porque está provado que o plano dela é de 1981, que a lesão começou em 80 e pouco, 86, sei lá, por aí assim, e que em 2003, quando ela entrou com a ação, tinha 19 anos já do início da lesão. Então, já tinha corrido mais da metade do prazo, o que sugere a aplicação do prazo de 10 anos. Bom, não sei se estou equivocado, mas penso que se o legislador deu oportunidade de alguém discutir a eficácia de um julgado, podendo rescindi-lo com base em erro de fato, se, lá no parágrafo primeiro está esclarecendo o que é, só pode ser possível o raciocínio de que
alguém interpretou alguma coisa equivocada. Ou o fato está provado e o acordo entendeu que ele não existe, ou o fato não está provado e o acordo entendeu que ele existe. Esse é o exemplo mais comum que se dá, né? Me pareceu, então, com todas as vênias da relatora, que só faz sentido aplicar o prazo de 3 anos da tese se o contrato e a lesão fosse posterior a 2003. Está aprovado, e aí esse é o ponto de fato que a autora se vale, está aprovado na ação, e isso não tem discussão, que o contrato dela é de 1981, na inicial ela pede expressamente que a repetição retroaja ao ano de 2002 e faz a narrativa exatamente de que o prazo de prescrição seria de 10 anos. Então não me parece, com todo respeito, que quando retornou os autos para a Câmara, para o juízo de retratação, que houve a interpretação adequada da situação fática. E como a prescrição é matéria de ordem pública, não me parece que poderia tergiversar sobre isso, ter uma posição diferente quanto a isso. Se a situação é anterior, e se tem uma tese, e se a tese diz que para as situações anteriores deve-se aplicar o Código Civil Velho com a temperança do artigo 2028, não foi isso que foi feito exatamente o contrário. Se considerou a situação fática equivocada, como se o fato tivesse ocorrido a partir de 2003. E não foi a partir de 2003, foi a partir de 86, quando ela fez 66 anos. E ela reclama isso. Ela só botou 10 anos e o advogado diz na inicial porque entendeu que esse era o prazo que o STJ, naquela época, já admitia. Só que o fundamento era o artigo 205 do Código Civil. Então, senhor presidente, por essas razões, a questão relativa à violação da norma com relação à correção monetária, eu penso que, como ela não recorreu da sentença de primeiro grau sobre isso, então isso já teria superado muito o prazo de 2 anos para discutir a questão da correção monetária. Porque o advogado não recorreu disso e nem embargou disso. Agora, com relação à questão de fato e do prazo de prescrição e da aplicação da súmula, eu penso que, de fato, a meu sentir, com respeito à relatora da rescisória e também à relatora da ação originária, teria havido uma interpretação equivocada do fato e, por isso, gerou aplicação equivocada da regra para a solução da questão. Então, eu estaria votando no sentido de julgar procedente parcialmente a rescisória para reconhecer que o prazo de prescrição, com base no tema 610, seria de 10 anos. Esse é meu voto, senhor presidente. Pedindo desculpa pela extensão. Ok.